Meu nome é Ricardo Shimozaki, né? Então, eu trago aqui um exemplo do esporte. Eles têm a classificação funcional, né? Então, um bom exemplo é o basquete, basquete em cadeira de rodas. Não sei se vocês sabem como funciona, né? Mas eles passam, na verdade, todo atleta passa por uma classificação funcional, né? Para saber, porque não é baseado na deficiência, é baseado na capacidade que ele tem. Então, o classificador, ele manda você levantar o braço, girar, inclinar, fazer vários movimentos para ver a sua capacidade, né? E daí ele te dá, vamos dizer que uma classificação, uma nota, né? Vamos dizer, no basquete vai de um até vai a 1,5, 2, 2,5 até 4,5, certo? E aí você tem que compor o seu time de 5 pessoas que você pode colocar até atingir 14 pontos. Então, vamos dizer, não dá para colocar 5 jogadores de 4,5 pontos. Você tem que mesclar gente com mais capacidade, com menos, e nisso fazer um jogo, né? Então, a classificação funcional no esporte é uma coisa muito, muito interessante. Mas eu vou trazer isso daqui para o turismo, porque para o turismo e para a acessibilidade no geral, né? O turismo de aventura também é uma coisa muito, muito interessante. Isso daqui é um exemplo, uma tirolesa, né, que foi adaptada para pessoas com deficiência, porque a tirolesa comum, ela é uma cadeirinha de cintas, cordas, e ali uma pessoa com tetraplegia, por exemplo, ficava de ponta cabeça. Então, nessa foto da esquerda, eles criaram uma tirolesa com uma cadeirinha, né? É uma cadeirinha em que você vai sentado, você não precisa ficar segurando, ele tem cintas de segurança, então até um tetraplégico consegue ir, certo? Até o dia em que uma pessoa, em que a deficiência dela não permitia dela ficar sentada, ela só conseguia ficar deitada. E ela não conseguiu ir nessa tirolesa. Então o pessoal pensou, e daí criou eh, esse modelo na foto da direita, que é a tirolesa voadora, em que a pessoa vai deitada, né? Isso é interessante porque foi pensado para a pessoa com deficiência, mas isso é interessante para qualquer pessoa. Sabe que esse modelo de cadeirinha da esquerda, né? Outras pessoas sem deficiência ficavam questionando que fala assim, mas isso daí é só para pessoa com deficiência? Eu não posso ir também? Me parece mais confortável, mais seguro, né? Tanto que o lugar teve que fazer mais cadeiras desse tipo para atender ao público sem deficiência. E daí eu desenvolvi, né, um conceito, né, que se chama acessibilidade funcional, porque acessibilidade, às vezes o pessoal faz de uma forma, o pessoal, às vezes muita gente segue normas, né, leis e normas, mas que às vezes as normas elas não retratam exatamente uma funcionalidade, até porque as leis e normas, às vezes, não são feitas por pessoas com deficiência, e as pessoas com deficiência nem são consultadas. Então, acabam saindo uma coisa com muitas falhas. Se você vê essa foto, isso daqui é a Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo. Isso daqui é a entrada dela. Ela tem uma escada, né, de 4, 5 degraus, e tem uma plataforma. De acordo com a norma, poderia ser considerado um, um lugar acessível. Só que essa plataforma, ela funciona somente com um funcionário tem que destravar ela com uma chave. E onde fica esse funcionário? Ele fica lá dentro. E aqui fora não tem como você chamar ele. Então você tem que pedir para alguém entrar lá dentro para chamar o funcionário para vir destravar essa plataforma. E vocês podem.
vê e tem espaço suficiente para você fazer uma rampa. Então, quem projetou isso não pensa em funcionalidade. Até também é, uma rampa daria muito mais autonomia à pessoa com deficiência, seria muito mais barato, né, do que ficar, porque a plataforma ela precisa de manutenção e tudo mais. Então, é uma acessibilidade que não funciona, né? Vamos dizer, na prática não funciona. Está de acordo com a norma, mas não funciona. Mas você tem outras questões. A informação é uma coisa que eu tenho falado bastante, porque há muitos lugares acessíveis, só que muitos lugares são desconhecidos por falta de informação. Então, por exemplo, você tem hotéis aí que têm acessibilidade, mas quando você entra no site, você não vê é, o- uma informação de que os quartos são acessíveis. E tem muitos lugares, né? Uma outra vez, por exemplo, eu fui, uma colega audiodescritora foi me chamar ali para ver uma exposição que ela tinha colocado a audiodescrição num Sesc aqui de São Paulo. Era muito, muito legal. Só que acontecia isso, não tinha a informação no site ali do Sesc que essa exposição tinha audiodescrição. Então, como é que o cego vai saber que existe uma exposição com audiodescrição? Só se ele for lá é, e ver sem querer, porque ele não consegue fazer essa pesquisa prévia porque não tem a informação. Aqui nessa foto, uma igreja, uma escadaria, mas você tem um símbolo ali informando que tem um acesso ali do lado esquerdo, né? Então, a gente tem o Teatro Municipal de São Paulo, ele também é uma escadaria enorme, mas ele tem uma plataforma no lado esquerdo ali, atrás de uma porta ali. Só que não tem sinalização, só que não tem essa informação no site, só que não tem informação em lugar nenhum. Então, um turista, por exemplo, chegou ali, em frente ao Teatro Municipal, ele só vê a escadaria, ele pega e vai embora, né? Porque não tem uma informação. Então, a informação é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada. A gente aproveitar, às vezes o mais difícil já foi feito, que é colocar uma plataforma, alguma coisa. Agora o pessoal negligencia muito a informação. Um outro negócio que ah, eu vejo como falha de uma funcionalidade, vamos dizer assim, é que o pessoal pensa acessibilidade para uma pessoa. Um bom exemplo é o transporte, por exemplo, os ônibus urbanos. Ali só cabe uma cadeira de rodas, né? Só que eu tenho vários colegas cadeirantes, e eu quero passear, então não precisa ser muito, não. Basta uma pessoa, eu e mais um outro cadeirante. São dois cadeirantes. Como é que a gente vai pegar o ônibus para ir no museu? Não dá. A gente não consegue, a gente não pode. Ele vai ter que ir em um e depois eu vou ter que ir em outro. A gente vai gastar um grande tempo, uma logística. Essa foto é um ônibus turístico lá da Alemanha. Isso daí, eles conseguem colocar até 12 cadeirantes, certo? Eles retiram, as poltronas são móveis, então elas são travadas no chão com segurança, mas se você precisar, você tira e coloca os cadeirantes ali, eles são fixados ali, a cadeira no chão com segurança e tudo mais. Isso daqui não existe no Brasil porque a figura da pessoa com deficiência, às vezes, é ele viajando com a família, com um monte de gente cuidando dele, mas ele é um único. Agora, e os grupos? Como falei, às vezes não precisa nem ser um grupo enorme, você e mais um. Tem amigos aí, cadeirantes ou pessoas com deficiência que namoram entre si. E como é que o casal vai para os lugares? Então, às vezes a acessibilidade funciona só para um, não funciona para mais de um.
Uma outra coisa, eu chamo aqui de acessibilidade permanente e trago o exemplo das praias acessíveis. Aqui no Brasil, os modelos de praia acessíveis, elas são temporárias, né? Elas funcionam em dias e horários e locais específicos. Então, geralmente final de semana, de tal hora a tal hora, das 9 às 15 horas, por exemplo. Se você não for em tal dia e tal, nesse horário, você não pega. Então, se você for visitar o lugar de segunda a sexta, você não tem praia acessível. É. E aqui é Barcelona. Barcelona, eles têm na praia uma passarela de madeira permanente. Ela fica ali. Você quer ir ver a lua na praia às 3 horas da manhã? Você vai, a acessibilidade vai estar aí. Você não precisa escolher dia nem horário. E essa cabine aí é um vestiário para você trocar de roupa, tomar banho, tem chuveiro acessível e tudo mais. Então, eu mesmo, eu fui visitar, a primeira vez que eu fui tentar visitar uma praia acessível lá no Rio de Janeiro, aconteceu isso, o negócio, quer dizer, era para ser domingo, só que choveu e não teve o projeto. Só que eu ia voltar no dia seguinte, então voltei, acabei que eu não conheci, porque o esquema não funcionou. E a gente tem que pensar, né, na oportunidade de escolha, né? Às vezes, é, um exemplo, aqui é um estádio, né, que fizeram para a Copa, então colocaram espaços, mas um exemplo bom também para colocar para vocês são os hotéis, que tem às vezes categorias diferentes, né? Tem o quarto standard, o quarto executivo e a suíte presidencial. Só que o quarto acessível, eles colocam quase como se fosse uma categoria. Falei, eu tenho pouco dinheiro e quero o quarto standard, que é o mais barato. Só que eles falam, não tem quarto standard acessível, só tem o quarto acessível. Ou você fala, eu quero conforto e tenho dinheiro, eu quero ficar na suíte presidencial. Fala, eles falam, não tem suíte presidencial acessível, só tem o quarto acessível. Então você, às vezes, você não tem oportunidade de escolha. O pessoal meio que escolhe para você. Você vai no teatro, é só aquele espaço que eles decidiram, às vezes num lugar de é, baixa visualização, é muito ruim, então não tem outros espaços espalhados pelo teatro em que você pode escolher. Então, essa é um outro dificultador que às vezes o pessoal também não pensa. E daí a importância de chamar um profissional. Isso daqui é um banheiro lá em Juiz de Fora, no museu, em que eles disseram que foi projetado por um profissional, um arquiteto especialista em acessibilidade. Mas você vê que, para mim, acho que nem uma pessoa não precisa nem ser um arquiteto. Você consegue ver, eu não consigo ali entrar para usar pia, porque ele colocou na frente, né, do vaso sanitário. E às vezes nem a transferência para o vaso sanitário às vezes fica legal. E esse banheiro, ele tem espaço. Era só colocar as peças em lugares diferentes. Só que esse especialistas aí, ele não fez a coisa direito, né? E é isso. Negócio para quem quiser aí, meus contatos, para ficar mais fácil de me achar, procure no Google Turismo Adaptado também, que vocês entram no site, ele vai ser direcionado aí. Negócio tem minhas redes, né? Eu posto bastante coisa no Instagram e os artigos ali no blog. Muito obrigado.